Olá, sejam muito bem-vindos à nossa reunião de paz. Encerramos mais um ano, mas esse, sem dúvida, não foi um ano qualquer. Longe disso, foi um ano de muitos desafios, de muitas coisas novas e aqui no Kumon, de muito aprendizado também. Nós aprendemos novas formas de nos comunicar, de orientar, de acompanhar os nossos alunos. Desenvolvemos múltiplas habilidades e hoje estamos muito felizes por ter vocês aqui conosco. Da mesma forma, nossos alunos tiveram seus desafios. Vocês foram muito desafiados também. Sabemos que não foi fácil, mas ainda assim estamos orgulhosos das conquistas dos nossos alunos e de vocês, pais, que foram vitoriosos por chegarem até aqui. Vocês foram fortes e determinados, não desistiram do desenvolvimento dos seus filhos, não desistiram dos seus filhos e por isso estão aqui hoje. Quero parabenizar aos nossos alunos adiantados, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nossos alunos adiantados 5 anos, nossos alunos por tempo de Kumon, Liga I, Liga L. Mesmo em meio à pandemia, foram 89 homenageados e 11 concluintes. Parabéns, parabéns a todos vocês. Esta é uma oportunidade muito especial, refletirmos e aprendermos juntos, avaliar a evolução dos seus filhos e traçarmos as metas para o próximo semestre. Vamos também programar com muito carinho o nosso período de férias, pois sabemos o quanto nossos alunos podem se desenvolver nesse período tão gostoso do ano. Queremos que este momento seja muito proveitoso e temos o forte desejo de contribuir com vocês para a formação de seus filhos. Por isso, iniciaremos nossa reunião com a seguinte reflexão: como preparar os nossos filhos? Como formar filhos que sejam capazes de gerir a própria vida, com independência, com autonomia? Como formar filhos que sejam felizes e fortes emocionalmente? Essa é sem dúvida uma grande questão. Sabemos que na era digital, nossos filhos terão de se desenvolver tecnicamente, sim, mas a velocidade das mudanças das coisas será tão grande que essas habilidades técnicas terão um prazo de validade muito curto. Em outras palavras, o profissional do futuro terá que ser uma pessoa capaz de aprender para sempre. E como preparar e educar nossos filhos e alunos para um mundo em constante mudança? Nos últimos meses, vivemos grandes mudanças em muitos aspectos. Mas se refletirmos profundamente, percebemos que o mundo sempre esteve em constante mudança. E a única certeza que temos é que o mundo de amanhã não será o mesmo de hoje. E como preparar e educar nossos filhos para um mundo em constante mudança? O Kumon tem como seu principal objetivo formar alunos autodidatas. Todo o nosso material e metodologia estão preparados para proporcionar a eles a capacidade de se desenvolver por si mesmos. Iniciam em um ponto que chamamos de ponto de partida fácil, para que desenvolva a concentração, a atenção, alta capacidade de execução de tarefas e o hábito de estudar diariamente. Com o desenvolvimento pelo material didático, passam a aprender conteúdos ainda não ensinados na escola, de forma autônoma e independente. Nós realmente acreditamos que o ser humano pode assimilar por si só muitas coisas, desenvolvendo assim a postura autodidata. E como autodidata, será capaz de aprender o que desejar e quando desejar ou precisar. Desta forma, desenvolve a independência, a postura ativa e o protagonismo na vida. Sim, esse já é um grande passo, uma grande conquista, e essa é a missão do Kumon. Trabalhamos incansavelmente para atingir esse objetivo com os nossos alunos.
Mas sabemos também que o Kumon contribui com a formação de seus filhos em um outro aspecto muito importante, no desenvolvimento da inteligência emocional. Podemos ajudá-los a formar filhos felizes e fortes emocionalmente. Por isso, convidamos duas pessoas muito especiais para trazer um conteúdo que certamente contribuirá com vocês nesse intuito. Vamos assisti-las? Como é gostoso estar aqui hoje, conversando com pais comprometidos, pais que matricularam seus filhos no Kumon. Não é, Jana? É isso aí. É um prazer grande estar com eles, estar aqui com você e com a orientadora que está aí com vocês também. Nós temos o privilégio de falar com vocês diante desse cenário. Um cenário de mudanças, um cenário que muitas vezes eu, como mãe, me pergunto como que vai ser o futuro do meu filho? Será que ele está preparado para esse futuro? Eu não falo só de uma preparação cognitiva, de conhecimento, mas uma preparação emocional também, né? Porque nós sabemos o quanto o Kumon pode contribuir com o crescimento dessas crianças, especialmente nas questões cognitivas. Sempre tratamos desses assuntos. Tenho certeza que vocês sabem o quanto o Kumon contribui nesse sentido cognitivo, em relação ao autodidatismo, em relação à independência dessas crianças, mas tem algo muito maior por trás de tudo isso e que nós queremos contar hoje para vocês. É isso mesmo. E existe um filósofo diplomata, ele é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, que ele diz que para nós sermos felizes, nós precisamos de memórias, de vivências e experiências. E eu encontrei no Kumon formas não só de um crescimento cognitivo do meu filho, mas também como vincular isso. E conversando um pouco com a Lene, ela também traz isso de uma maneira muito clara, muito didática, de como a gente pode trazer a ferramenta do Kumon para gerar memórias positivas nos nossos filhos. Memórias essas que vão sim garantir crenças fortalecedoras neles, vivências fortalecedoras neles. E o mais interessante, né, Lene? Nós somos as nossas memórias. Muitas vezes os nossos problemas que nós carregamos na nossa vida têm a ver com os nossos problemas, a nossa relação com os nossos problemas. Então, de tudo aquilo que foi vivido. E como garantir isso para os nossos filhos? E nesse estudo desse diplomata, ele traz que existem fundamentos dessa memória, dessas memórias, de como criar essas vivências. E o primeiro deles é o de pertencimento. E aí, Helena, eu pergunto para você, como que a gente pode, através do Kumon, trazer memórias de pertencimento para os nossos filhos? Na verdade, né, Jana, são essas memórias que acabam ancorando toda a vivência desses adultos. Nossas vivências estão ancoradas nas nossas memórias, não é? E quando a gente fala de memórias de pertencimento, da importância dessa memória de pertencimento, o Kumon trabalha de uma forma que proporciona às crianças terem a percepção e criarem essas memórias de pertencimento que vão ancorar toda a sua vivência de uma forma muito única. Por exemplo, quando os filhos mudam de estágio e os pais recebem a notícia dessa mudança, muitas famílias acabam criando momentos de pertencimento para essa criança, proporcionando a ela o dia que ela pode escolher o que ela quer comer, vai ser feita a comida, ou eles vão jantar, ou fazer alguma coisa no restaurante escolhido pela Uma forma de criança. celebrar aquele momento, né? Imagine o pertencimento que essa criança sente naquela família que está proporcionando aquilo para ela. Seria, na verdade, uma memória de importância e de pertencimento. É Exatamente. aquele Essas duas momento memórias, único. elas estão bem interligadas. E todo ser humano ele precisa se sentir pertencente e importante. E isso, Lenner, muitas vezes, o que, que acontece quando uma criança não se sente pertencente? Ela se torna marginal, literalmente à margem daquela família, à margem daquele núcleo. E quando a gente fala sobre isso, não tem como vincular que a marginalidade, inclusive, que a gente conhece, não começa na rua, ela começa dentro de casa. Quando muitas vezes nossos filhos não se sentem pertencentes e importantes àquele ambiente.
Então, no momento que o meu filho, o seu filho, chega para você para falar de uma vitória, de algo que ele conquistou no Kumon, de querer que você participe, como que você lida com isso? Você se aproxima? Você mostra o quanto que é importante aquela pequena vitória que ele conseguiu, aquele exercício que ele está ali tentando, se desafiando todo dia? Como que você se posiciona nesse momento? Isso é muito importante, nós, enquanto pais, estarmos completamente ligados e vinculados. Temos a oportunidade de criar essas memórias intencionalmente, inclusive, não é, Jana? Exatamente. Intencionalmente, mas naturalmente, porque essas situações dentro do comum vão acontecendo no dia a dia. As Isso crianças mesmo. mudam de estágio, as crianças mudam de bloquinho, as crianças tiram um parabéns, e elas têm muitas oportunidades de comemorar essas vitórias. É verdade. E aí é o que a Lene falou. Eu encontrei no Kumon como criar oportunidades de gerar memórias. A terceira memória, Lene, ela fala muito sobre o significado e missão. A criança, ela precisa entender que existe um fio condutor por tudo que ela faz. Porque naturalmente a criança ela vai vincular tudo ao prazer imediato. Então talvez vai ter um dia que ela não vai querer fazer aquela atividade, que ela não vai querer fazer naquele horário. Ela vai querer brincar, ela vai querer jogar videogame, ela vai querer fazer qualquer outra coisa que não seja aquilo. E cabe a nós falar que aquilo ali tem algo, tem uma missão, trazer uma visão de futuro para aquilo que ela faz naquele momento. Isso é muito importante, porque as crianças naturalmente não vão sentir isso. E quem cresce com um significado, uma missão, que tem uma missão, cresce mais forte. Né? Qual a missão do Kumon? Ser autodidata, o que, que isso vai levar? Muitas vezes, Lena, eu cheguei para o meu filho e falava assim, filhão, eu sei que você não quer fazer, mas, meu amor, no momento que você terminar, você vai se sentir bem, você vai sentir aquele sentimento de dever cumprido. E também lá na frente, você vai agradecer porque você estava fazendo comum. Lá na frente, você vai saber que você é um menino responsável, que você tem esse âmbito de crescer, que você busca o conhecimento, que você tem responsabilidades. E tudo isso você está aprendendo agora. Então, eu preciso lembrar para o meu filho essa visão de futuro, essa missão e o significado que vai além do que aquela tarefinha diária. E as crianças, naturalmente, elas são boas. Elas gostam de cumprir, elas gostam de agradar, É natural, né? naturalmente. E não há pessoas que ela queira agradar mais do que os pais. Então, quando ela, de fato, você tem toda a razão, quando ela faz a tarefa, quando ela consegue, e os pais valorizam, os pais têm essa percepção de que ela fez, de que ela cumpriu, elas sentem uma satisfação enorme. E Verdade. quanto mais essas satisfações, essa alegria for gerada nessa criança, mais ela pode querer, ela vai querer, na verdade, fazer o que tem que ser feito. Isso mesmo. Nós falamos aqui de três memórias, de três fundamentos das memórias. Então, de memórias de pertencimento, de importância e a memória também de significado e missão. A outra memória que a gente vai falar agora é com relação a memórias de conexão e amor. Os nossos filhos, eles precisam crescer com memórias de conexão e amor. E eu acredito que esse momento que, ao ser feito comum, ao ser feita a atividade, o momento de celebrar, é uma oportunidade muito grande que nós pais temos de olhar nos olhos do nosso filho, de abraçar, de validar, de elogiar, de mostrar que estamos ali conectados e em amor com ele. É um momento importante para isso também. É uma oportunidade, como você mesmo disse. Sim, sem dúvida, Jana. Eu sempre disse que os pais que percebem no comum uma ferramenta de educação para os seus filhos, não apenas uma educação cognitiva de conteúdo, de matemática, português, inglês, espanhol, esses pais têm a oportunidade, através de uma metodologia que traz com muita didática as oportunidades de criar essas memórias, que mesmo antes de entender desse conteúdo, eu já tinha essa percepção da importância do comum na vida dessas crianças. Isso, Lena. E para fechar, nós temos mais duas memórias. Que essa a gente tem como vincular, que é a memória de generosidade e contribuição. Ou seja, quando os nossos filhos carregam memórias contribuindo, ou vendo a mamãe e o papai contribuírem, isso fortalece também o indivíduo emocionalmente. Então, no momento é interessante porque muitas vezes, eu conversando com meu marido agora recente, meu marido chegou para mim e disse assim, amor,
Você sabia que quando o Henrique, o nosso filho, termina a atividade, ele sai contribuindo com os outros coleguinhas, ele sente o desejo de ensinar. Depois que ele passou, aprendeu, venceu, ele quer ensinar os outros. E acredito que também por ter sempre uma orientadora, ter os auxiliares ali, os professores ensinando, ele também se vê naquele papel, né? Então, quanto que isso é valioso? Sim, e é muito comum as crianças que fazem Kumon terem essa atitude de contribuição com os colegas, com os professores da escola. Eles acabam, pela capacidade que vão adquirindo, tendo prazer em contribuir, em dividir o que eles aprendem com os Conhecimento. amiguinhos, dividir conhecimento. E isso é muito interessante e constrói, de fato, um ser humano muito melhor. Sim, além do desejo de contribuir, ele reforça o aprendizado também, Com né? certeza. Ainda tem São inúmeras características. E para a gente completar, Lene, o final, o último fundamento, que é considerado também, são memórias de crescimento. E eu acredito que essa é a que eu mais encontrei. Dentro desse fundamento, quando eu interliguei com a ferramenta do Kumon, que é o nosso filho, o meu filho, ele se vê crescendo diariamente. Vão ter dias que ele não foi muito bem, que o tempo dele não foi muito bem, mas no outro dia ele chega para mim: mamãe, aquele tempo que eu fiz em 13 minutos, eu fiz agora em 9. Aí ele começa a celebrar e eu celebro, grito com ele, levanto ele, meu marido pega ele aqui nas costas e sai carregando pela casa. Então, são momentos e são oportunidades que ele se vê crescendo. Quando uma criança consegue se ver crescendo e tem memórias, lá na frente, ele vai fortalecer mais, ele vai se sentir mais capaz. Quantos adultos nós vemos que não se sentem capazes, né? Capazes de executar tarefas simples, às vezes, que as pessoas olham para ele e falam assim: nossa, você tem tanto potencial, mas aquela pessoa não se vê. E isso tem a ver com memórias de incapacidade que essa pessoa tem. Porque em algum momento alguém foi crítico demais com ele, alguém travou em um aprendizado, ele quis ser mais ousado e essa pessoa invalidou, desqualificou aquela pessoa. Então, no momento que a gente consegue reforçar esse crescimento dos nossos filhos, a gente garante também filhos que têm crenças de quem ele é, do que ele é capaz de fazer e do que ele merece ter e viver mais reforçadas. Sem dúvida, Jana. E é por isso que nós estamos aqui, para lembrá-los de tantos recursos que estão à sua mão, que está ao seu redor, para que você possa atuar, para que seu filho tenha, de fato, memórias concretas de capacidade, de pertencimento, de importância, de missão, de conexão e amor. Você pode proporcionar isso todos os dias aos seus filhos. E acredite, ele será muito mais feliz e forte emocionalmente. E nós aproveitamos para agradecer esse tempo dedicado e todo o time do Kumon que se dedica com tanto afinco para essa missão se concretizar, para que nós pais tenhamos esse tempo com os nossos filhos, essas oportunidades com os nossos filhos e também garantir filhos, como você disse, Lene, mais felizes, fortes, responsáveis, autodidatas. Nosso carinho e nossa gratidão a todo o time Kumon. Obrigada. Como podemos perceber, as emoções nos movem e que com ferramentas simples podemos gerar memórias fortalecedoras para desenvolver nossas crianças e jovens. Agora peço que reflita. Que memórias você quer gerar em seus filhos? Da persistência, perseverança ou da desistência e do fracasso? Da criança que acredita no próprio potencial ou da que se esconde atrás das desculpas? Da pessoa que se esforça e aprende que pode ir mais longe ou da que desiste porque não consegue sair da zona de conforto? Tenho certeza que o maior desejo de uma mãe e de um pai é ver seu filho se desenvolver alegre e sereno, não é mesmo? E por isso, por saber do seu desejo de vê-lo tornar-se um adulto autoconfiante, feliz, realizado, preparado para a vida e que contribua com a sociedade. Quero convidá-lo para aproveitar essas reflexões e criar de forma fácil e agradável uma memória fortalecedora em seu filho.
e em você também. Como? Será fácil. Feche os olhos se preferir e se lembre de algum bilhetinho ou desenho que seu filho tenha feito para você em algum momento de suas vidas. Ou talvez um carinho ou um olhar meigo de amor. Talvez um beijo que tenha mandado. Ou então da primeira vez que você o ouviu te chamando de papai ou mamãe. Essas são suas memórias. São boas? Seu coração se encheu de alegria? Vamos encher o dele também. Você recebeu uma folha preparada especialmente para este momento, para que você possa externar seu amor por ele através de uma cartinha, de um desenho ou um bilhetinho. Você pode também aproveitar esses post-its para produzir bilhetinhos carinhosos para seu filho e espalhá-los pela casa, quarto ou até em um lugar secreto para que ele veja em algum momento inesperado. Esta é uma grande oportunidade para externar o seu amor por ele. E mesmo que ele já seja grande, também vale. Eu estarei aqui com você, apreciando esse momento lindo. Você já pode começar.